hiperatividade, elas são agitadas, inquietas, as mães falam desde a barriga. É né? mesmo? Aqueles casos bem clássicos, as mães falam, olha, desde a barriga, para mamar era difícil que não parava quieto, para comer papinho. Então, até um pouco anterior a essas questões educacionais, né? Os 5% que eu estava falando, né? Uhum. Então, o transtorno de déficit de atenção se diferencia da falta de educação, às vezes até as duas coisas se sobrepõem, né? Mas vamos tentar didaticamente dizer, por ser uma coisa contínua desde muito pequeno. E independe, às vezes você vê pais que são continentes, que põem limite, né? Mas não conseguem. E a criança fala para você, eu tento, mas eu não consigo me controlar, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo parar quieta, eu não consigo parar de falar. Isso difere um pouco simplesmente daquela criança. Eu não consigo ficar quieto, eu não consigo parar de falar, eu tenho problema do déficit de atenção. Esse é o problema. É uma forma de apresentar o transtorno? Então, esse é o grande problema, porque tudo, se você pegar um pedaço, uma coisinha, todo mundo tem é esquecido. Um dia que está muito cansado, esquece chaves, guarda-chuva, né? Provavelmente eu sair daqui vou esquecer meu guarda-chuva porque não tô é assim, mas o que faz? Que se pense num transtorno mental é o conjunto de várias coisas juntas. Vários sintomas, então não basta só falar muito, tem que falar muito, tem que falar, interromper os outros, terminar frases antes de falar, não parar quieto, mexer com os pés e as mãos, então várias, não é uma coisa. Mostra aqui, aquela posição clássica de ficar assim, ó. Ficar com o pezinho, assim, né, assim, exatamente. Ficar batendo a mão assim, ficar... Além de ser feio, hein, gente? A etiqueta Regi, não pode fazer assim? Como é que é? Não pode ir dando bronca aí, né? Porque a gente está aprendendo. Existe o seguinte, existe a expressão corporal. Se nós estamos em um ambiente em que nós estamos nos relacionando socialmente, eu vejo uma pessoa batendo o pé desse jeito, eu já vou ter alguma restrição em relação a ela, porque eu vou falar, essa pessoa é extremamente neurótica. Aqui, gente, ansiosa, né? Ansiosa olha demais. Aqui, imagina eu entrevistando o tempo todo assim. Está sem paciência, né? Não é? Eu estou sinalizando que a entrevista quer acabar rápido. No mínimo, a leitura que eu falei. Eu acho que tem essa questão da linguagem corporal que você trouxe interessante. E as crianças também têm a linguagem corporal. Também se manifestam. Sem dúvida. Também. Acho de uma forma até mais transparente, porque elas não têm muitas vezes uma questão de uma crítica muito desenvolvida, né? E aí, quando chega até o profissional, psiquiatra, e que o psiquiatra vê que há necessidade de uma intervenção, inclusive com medicamento. Eu vejo, por vezes, muitas mães com restrição. Falar, meu filho não precisa tomar remédio para louco. É a frase impregnada de preconceito. Eu vou até mais longe, de ignorância, porque se Deus capacitou o homem, o médico, o profissional, né, o jornalista, a cerimonialista e tudo mais, a gente tem que fazer uso de tudo que tem. Dos conhecimentos. Né, dos conhecimentos que tem no mercado. O que você diria para essa mãe que tem receio, inclusive, de medicar seu filho em relação à hiperatividade? Primeiro, assim, até acho que você abordou bem, tem muito uma questão de ignorância, falta de conhecimento. Então, em geral, quando eu penso, enfrento pais muito resistentes, eu acabo pedindo para que eles leiam muito. Eles acessem os sites que tem, sérios, né? Porque também tem muita bobagem né, na internet, que você leia. Que você escute, veja seu filho, observe, veja o sofrimento dele e que pense a respeito. E aí, muitas vezes, eles retornam, na maioria das vezes, eles já saem até falando, não vou medicar porque eu percebo que ele vai se beneficiar. Mas a melhor questão é você tratar a falta de conhecimento, é você dar conhecimento para esses pais. Dar orientação, dar um pouco de colo para esses pais. Esses pais também estão muito perdidos na maioria das vezes. Esse no caso, Sônia, quando a criança realmente, quando é detectada uma anomalia. O que ocorreu nos Estados Unidos, principalmente, por isso que você citou os programas com as famosas fórmulas de educação, foi ao contrário, um uso excessivo e abusivo de medicamento, principalmente da Ritalina, que é um medicamento que deixa a criança bem calma, mas praticamente feito um zumbi, porque ficava mais fácil para os pais poder conviver com os filhos, não ter que ensinar e educar os filhos e medicá-los dessa maneira. Então, nós temos dois aspectos. Um que é o preconceito e o medo, e o outro que é o exagero.
E nesse meio, muita criança sem educação, literalmente e efetivamente. Mas, eu vou sair em defesa da minha profissão, assim, na verdade, a gente dá a medicação, quem dá é o médico. O médico, ele vai fazer uma análise daquela criança e vai ver se ela realmente tem, senão ela vai fazer uma orientação familiar, vai caminhar para uma terapia de família, vai mudar de escola, né? Então, tem outras abordagens que têm que ser feitas. Os pais... Inclusive a hereditariedade, Quer dizer, na verdade, quem dá a medicação, os pais não vão lá e compram, graças a Deus eles não vão lá e compram. Então, o que acontece mais, que eu percebo, é um desejo, muitas vezes, da sociedade, que ela arrume um diagnóstico para aquela criança, para que diminua a responsabilidade e o que eu vou fazer sobre ela. Não é mais meu problema, é problema médico. Mas aí o profissional, e aí cada vez mais nós temos que nos especializar, estudar para dividir, separar, não dar medicação para quem não precisa. Para que não haja também... A supermedicação. Eu acho, mas existe uma pressão, concordo, uma pressão da escola, uma pressão da sociedade, por crianças boazinhas, né? Que fica mais cômodo. Fica melhor, né? A partir de que idade, Ana Lucover, os pais têm que ter a preocupação de informar, de orientar o convívio social, a etiqueta social? Quando é jovenzinho, quando é adolescente, você fala assim, não come de boca cheia, não pode falar de boca cheia, olha, mastiga com a boca fechada. Quer dizer, esses ensinamentos e outros tantos, como se portar à mesa, estar sentado, né, num restaurante, não pode ficar correndo, a partir de que idade você indicaria? A partir da idade, do momento em que a criança já começa a fazer a gracinha, o primeiro sorriso, a primeira brincadeira, que deve ser por volta entre 6 e 8 meses de vida, nós já conseguimos educar, sem dúvida nenhuma. Ouvir o não, estabelecer os limites, isso pode, isso não pode. Eu estava comentando com a Sônia também, se somos capazes de educar animais de estimação, como é que nós não conseguimos educar uma criança que tem um potencial de compreensão, que tem um QI mais alto que um cão? Eu já vi uma situação que eu morri de rir. A mãe faz assim, eu já falei pra você parar de gritar! Sim, eu fiquei parada olhando pra criança, analisando a criança. A mãe estava gritando com ela, dizendo, eu já falei pra você parar de gritar, gritando. Quer dizer, que tipo de informação é essa em que eu não mostro o meu controle diante da minha fala e quero que ela tenha? Não é? Então, o que é mais forte? A fala ou o exemplo, na sua opinião? O exemplo. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é o exemplo. É o que se vê em casa, é o que se faz. Ai. É básico. Ai. Aí eu vi porque dá mais responsabilidade. A falta de uma escola de pais é isso que tem que ser feito, é o exemplo. Mas acho que os pais deveriam frequentar uma escola de pais, né? Para poder aprender a ser pai. Porque eles foram filhos, e muitas vezes também eles não tiveram um pai que os educou, os ensinou, né? E aí mas vai gerações, né? Da questão da hereditariedade. É uma linha direta, quer dizer, pode vir do pai, pode vir da mãe, pode vir de vir apresentar uma segunda geração de filhos? Pode ser de um primo, não precisa ser necessariamente o pai que tem um filho. Pode ser de um primo, tem que ter alguém na família. Agora, o déficit de atenção e hiperatividade tem cura ou tem controle? Esse é um assunto ainda em estudo. O que nós temos hoje, cientificamente, é que essas crianças, ao redor dos 15 anos, 50% delas melhoram por um amadurecimento do sistema nervoso central, do lobo frontal, melhora. A partir, aí 50% vão para a vida adulta. Desse da vida adulta, 4% permanece na vida adulta com sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.